Você já ouviu falar de Jesus Cristo? Mas será que ele realmente existiu? Para alguns, ele é apenas uma figura mitológica, enquanto para outros, é o homem mais importante da história. Mas o que a ciência, a arqueologia e os registros históricos dizem sobre isso? Hoje, vamos revelar 10 fatos irrefutáveis que comprovam a existência de Jesus. Fique até o final, porque o 10º fato pode mudar sua visão sobre tudo isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. Agora, sem mais enrolação, vamos direto para o primeiro fato. Fato 1. Jesus foi mencionado por historiadores não cristãos. Se Jesus fosse apenas uma invenção dos cristãos, esperaríamos que ele fosse citado apenas na Bíblia, certo? Mas o que pouca gente sabe é que historiadores da época, que não eram cristãos e não tinham interesse em promover essa crença, mencionaram Jesus em seus escritos. Um dos exemplos mais famosos é Flávio Josefo, um historiador judeu do século I, que escreveu sobre Jesus em sua obra Antiguidades Judaicas. Ele descreve Jesus como um homem sábio e cita sua crucificação sob Pôncio Pilatos. Outro nome importante é Tácito, um historiador romano que escreveu que Jesus foi executado durante o governo de Tibério. Esses registros são fundamentais para provar que Jesus não era uma invenção, mas sim uma figura real que marcou sua época. Fato 2. A prática da crucificação e os registros romanos. A crucificação de Jesus é um dos eventos mais bem documentados da história antiga. Mas será que essa prática realmente existia na época? A resposta é sim. A crucificação era um dos métodos mais cruéis de execução usados pelo Império Romano. Os evangelhos descrevem a morte de Jesus com detalhes que coincidem com registros históricos sobre esse tipo de punição. Além disso, o próprio Tácito menciona que Jesus foi morto por ordem de Pôncio Pilatos, um fato confirmado por descobertas arqueológicas e documentos romanos. Fato 3. O crescimento impressionante do cristianismo. Se Jesus fosse apenas um mito, como explicar o crescimento explosivo do cristianismo? Em poucas décadas após sua morte, a nova fé se espalhou rapidamente pelo Império Romano, desafiando perseguições brutais. Seus seguidores estavam dispostos a morrer pelo que acreditavam. Mas por quê? Algo muito poderoso os motivava. E a explicação mais lógica é que Jesus realmente existiu e impactou profundamente a vida dessas pessoas. Afinal, ninguém estaria disposto a enfrentar torturas e execuções se soubesse que tudo era uma mentira. Fato 4. Os evangelhos são fontes históricas confiáveis. Muita gente acredita que os evangelhos são apenas textos religiosos. Mas será que podemos considerá-los fontes históricas? A resposta é sim. Os evangelhos foram escritos por diferentes autores, em momentos distintos, e mesmo assim apresentam uma coerência impressionante nos relatos. Existem pequenas variações nos detalhes, o que é normal em testemunhos históricos independentes, mas todos concordam em eventos cruciais da vida de Jesus, como sua pregação, seus milagres e sua morte. Se tudo fosse um mito, esperaríamos encontrar histórias completamente contraditórias. Mas o fato de os evangelhos se complementarem é um forte indício de que foram baseados em acontecimentos reais. Fato 5. Registros judaicos também citam Jesus. Não são apenas historiadores romanos que falam sobre Jesus. Os próprios registros judaicos da época, que eram opositores do cristianismo, mencionam sua existência. O Talmud, um dos textos mais importantes do judaísmo, faz referência a Jesus como um líder que realizou feitos extraordinários e que foi condenado à morte. Isso é impressionante, pois os judeus tinham motivos para não reconhecer Jesus.
Se ele fosse um mito, por que esses registros se dariam ao trabalho de mencioná-lo? Fato 6. A arqueologia confirma elementos da vida de Jesus. Embora não exista um artefato com o nome de Jesus gravado, muitas descobertas arqueológicas confirmam que os lugares e eventos descritos nos evangelhos realmente existiram. A cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu, foi confirmada como uma vila habitada no século I. Além disso, foi descoberto o ossuário de Caifás, o sumo sacerdote que, segundo a Bíblia, teve um papel crucial na condenação de Jesus. Fato 7. A inscrição de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos foi o governador romano que ordenou a crucificação de Jesus. Por muito tempo, algumas pessoas duvidavam de sua existência, até que uma descoberta arqueológica confirmou que ele era real. Em 1961, uma pedra foi encontrada em Cesareia Marítima com o nome de Pôncio Pilatos inscrito, junto com seu título oficial. Isso prova que os evangelhos mencionam figuras reais da história, o que dá ainda mais credibilidade ao relato sobre Jesus. Fato 8. O martírio dos primeiros cristãos. Se Jesus não tivesse existido, por que seus discípulos estariam dispostos a morrer por ele? Os primeiros cristãos enfrentaram torturas, perseguições e execuções brutais, mas nunca negaram sua fé. Algo os convenceu de que Jesus era real, e eles estavam dispostos a dar a própria vida por isso. Esse é um dos fatos mais poderosos que comprovam sua existência. Fato 9. O impacto de Jesus na história. Nenhuma figura mitológica teria o poder de transformar o mundo como Jesus fez. Sua mensagem influenciou a cultura ocidental, os direitos humanos e até mesmo a forma como vemos compaixão e perdão. Se ele fosse apenas um mito, sua influência teria desaparecido com o tempo. Mas, mais de 2000 anos depois, ele continua sendo a figura mais influente da humanidade. Fato 10. O túmulo vazio. E por fim, o mistério do túmulo vazio. Os evangelhos afirmam que, 3 dias após sua morte, o corpo de Jesus desapareceu. Mesmo os críticos da época não negaram esse fato. Apenas tentaram explicá-lo de outra forma. O que realmente aconteceu? Isso já é outra discussão. Mas uma coisa é certa: Jesus existiu, foi crucificado e deixou um legado que atravessou os séculos. Conclusão: os fatos históricos, os relatos independentes e as descobertas arqueológicas comprovam que Jesus existiu. Mesmo para quem não acredita na parte religiosa, negar sua existência é ignorar as evidências. Agora queremos saber sua opinião. Qual desses fatos você achou mais impressionante? Deixe nos comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos.